Olá, meu nome é Juliana Rosano, eu sou psiquiatra e gostaria de conversar com vocês sobre pandemia, estresse e desenvolvimento de doenças mentais. Como toda doença crônica, a doença mental ela surge da interação de fatores genéticos, ou seja, da nossa reserva biológica, que é a vulnerabilidade a desenvolver determinada doença que nós herdamos dos nossos pais e da nossa família, né? Com os fatores ambientais, com o nível de estresse, né, e de esforço que o nosso organismo acaba fazendo diante das circunstâncias que se impõem. Bom, por que é importante saber disso, né? Quer dizer que se o meu pai teve uma doença ou meu tio, eu vou ter também? Não necessariamente, mas a probabilidade de você ter herdado uma tendência a desenvolver é muito grande, um padrão de motor, né? E saber disso pode te ajudar a criar estratégias de proteção para a vida, para que você tenha um desfecho, uma vida mais satisfatória, e faça com que o seu circuito siga sem desenvolver a doença ou com uma gravidade menor. Tá? Por outro lado, os fatores ambientais, né, eles podem ser divididos em fatores, variáveis que a gente não controla, né, fatores de não controle, e os fatores de escolha. Tá? A pandemia, por exemplo, é um fator, uma variável que a gente não controlou, assim como todos os desdobramentos que vieram dela. Né? Nós tivemos perdas, desemprego, privações que foram independentes, né, de qualquer tipo de ação que nós pudemos ter. Por outro lado, existem muitas outras escolhas sobre a qual nós temos governabilidade. E essas escolhas, que dependem da gente, também impõem um certo nível de estresse. Falando nisso, o estresse ele é ruim, se não é ruim. O estresse, ele é uma reação fisiológica do nosso organismo diante de alguma circunstância que nós identificamos como ameaça ou uma circunstância muito importante e que o organismo precisa ter uma atenção. Com isso, ele vai liberar substâncias inflamatórias, né, substâncias químicas que permitam que eu tenha uma reserva, né, e mais recurso de resolução do problema, de enfrentamento do que está por vir, garantindo assim uma melhor performance e um resultado mais favorável. Então, se eu tenho uma entrevista de emprego e eu identifico isso como algo de importância para a minha vida e surge a ameaça de não conseguir, o meu organismo vai liberar as substâncias químicas e também inflamatórias, como cortisol, que vão permitir um aporte maior de energia, como atenção, concentração, memória, açúcar, para que eu possa criar estratégias e alcançar, né, aumentar a chance de alcançar o meu objetivo. Então, o estresse, né, e a ansiedade que o acompanha, não são eventos ruins nem negativos, né, no primeiro momento. E o que torna o estresse um evento ruim, né? Isso é causado principalmente pelo tempo de exposição a que você está submetido ao agente estressor. Então, uma coisa é substituir um colega de trabalho por 2 semanas. A outra é trabalhar num lugar onde, invariavelmente, você tem que fazer mais do que deveria, né? Substituir pessoas o tempo todo, trabalhar por 2, né? Cronicamente. Então, deu para entender? Uma outra variação, né, do estresse que também traz uma potencial lesão no cérebro é a característica de imprevisibilidade, né, desse fator externo e de não controle. A pandemia, ela trouxe uma característica muito grande de imprevisibilidade. A gente não sabia se ia viajar, se ia casar, se ia voltar para o trabalho, se ia ficar desempregado, se ia viver, né? Então, esse tipo de fator, de circunstância de vida também traz um grau de insegurança e de instabilidade que gera um alto nível de liberação de substâncias, né? A questão é que, além disso, também temos crenças, né, que podem tornar tanto a permanência do estresse, tanto a característica do estresse pior do que ele já é, né, se persistir muito, que é o quê? Uma personalidade muito rígida, que não aceita
relativizar as metas, né? Que não fala, poxa, não há o que fazer, né? Eu vou ter que entender e aceitar que eu não vou conseguir fazer como antes e tudo bem, né? Então, pessoas que sempre se cobram demais e têm um alto nível de exigência psicológica, né, de alto engajamento, perfeccionistas, acabam também, diante de circunstâncias adversas, gerando um nível maior de pressão sobre si mesmo, né? O que faz também com que o nível de substâncias inflamatórias suba demais e cause lesões, né, e inflamação em regiões específicas do cérebro, como córtex frontal, que nos dá a crítica da realidade, escolhas, decisões, tomada de decisão, e a região de amígdala cerebral, por exemplo, que é o nosso sensor de ameaça, de medo. E quando afetada, né, pelo estresse de maneira contínua, fica hiperativa e começa a reagir de maneira desproporcional, a ponto de você ter uma crise de pânico assistindo televisão, né? Bom, tentei aqui falar um pouquinho sobre as relações entre pandemia, estresse e doença mental, e na próxima live nós vamos conversar um pouquinho sobre por onde recomeçar, né? Como sair desse looping de pandemia, estresse e adoecimento. E aí eu espero você na próxima e eu agradeço a possibilidade desta interação. Até a próxima.